Falo hoje sobre o Dia das Mães. A primeira homenagem, lembro eu aqui, às mães, ocorreu na Grécia Antiga. Dizem que a entrada da primavera era festejada em honra a Rhea, a mãe dos deuses. No século XVII, a Inglaterra começou a dedicar o quarto domingo da Quaresma às mães das operárias inglesas, pelas suas lutas pela melhoria das condições de trabalho. As trabalhadoras tinham folga nesse dia, conquistada pelas mães, para ficar em casa, nessa data histórica que vamos festejar no domingo. Nos Estados Unidos, o dia começou a ser lembrado em 1872, mas foi em 1905 que teve início uma forte campanha nacional para instituir a data. A ideia era fortalecer os laços familiares e respeito dos filhos pelos pais, mães e pais, avós, bisavós. Em 1914, a data passou a ser celebrada, então, no segundo domingo de maio, como é até hoje. Lembro eu que o primeiro Dia das Mães no Brasil foi realizado pela Associação Cristã dos Moços. Sabe da onde, Dona Amélia? Eu também não sabia, foi na pesquisa que eu fui ver. De Porto Alegre, lá no nosso Rio Grande do Sul. O primeiro Dia das Mães no Brasil foi realizado pela Associação Cristã de Moços de Porto Alegre, no dia 12 de maio de 1918. Em 1932, o então presidente Getúlio Donélis Vargas, que é considerado o pai dos trabalhadores, oficializou a data da mãe dos trabalhadores, no segundo domingo de maio. Senhora Presidenta, a minha mãe se chamava Itália. E a mãe da minha mãe, minha avó, se chamava simplesmente Alexandrina, 2 vezes mãe. Assim, lembrando essas duas mães, quero me dirigir às mães brasileiras, às mães latino-americanas, às mães africanas que recentemente viram mais de 500 filhas, crianças, 15, 14, 16, 13 anos, serem raptadas num conflito de guerra civil interna por mercenários, levadas para as montanhas e agora, quando conseguiram libertá-las, perceberam que a maioria delas estavam grávidas porque foram violentadas. Assim mesmo. E não poderia ser diferente. As mães as receberam e nós vimos pela TV com aquele carinho que só a mãe e só a mãe sabe dar. Enfim, as mães asiáticas, as mães do Nepal, que recentemente, naquele grave acidente terremoto, perderam centenas, para não dizer milhares de filhos. As mães indígenas, que assistiram o genocídio de grande parte da nação. As mulheres negras, discriminadas, e que aqui lembramos o tempo da escravidão, que eram usadas como instrumento sexual. As mães brancas, enfim, as mães de todas as origens, de todas as etnias, de todas as raças, não importa a cor da pele ou a procedência. As mães trabalhadoras, as mães empreendedoras, as mães empresárias, enfim, me refiro aqui de forma sintética a todas as mães do mundo, pois simplesmente todas mães são mães. As mães que já partiram, as mães de ontem, mães de hoje, que amamentam os filhos, as mães que perderam o seu filho, mas amamentam o filho de outras mães, e as mães do amanhã, que sonham em ser mãe e querem que seu sonho se torne realidade. Só as mães, senadora, e Vossa Excelência como mulher sabe que só as mães sabem explicar o que é ser mãe.
Mesmo que eu tentasse, que eu não vou conseguir, seria impossível adentrar esse universo tão bonito que é das mães. Então, o que me resta, sinceramente, senadora, é navegar, acolher com meus olhos, com minha garganta e com minha voz, e tentar buscar a suavidade, a ternura, o sentimento, que as mulheres têm muito melhor que os homens, e é verdade. Pensemos nas mães, nessas guerreiras que perderam seus filhos pela violência, que campeia no nosso país e no mundo. Instalamos aqui recentemente a CPI de combate ao assassinato da nossa juventude. Sim, mães que perderam seus filhos pela violência e pela falta de segurança. Que dia a dia esta insegurança mata sem piedade os nossos filhos. Mães que perderam seus filhos na guerra, no mundo. E nas guerras internas, como acontece na maioria dos países. Mães que presenciam, com a alma inundada de dor, a decadência física e moral de seus filhos envolvidos e derrotados pelas drogas. Conheci inúmeras mães que me disseram: pai, perdi essa guerra, perdi a batalha, meu filho morreu, ou meu filho foi assassinado. Mães, como mães, elas acreditam que sempre que tem que estar ao lado do filho na busca da recuperação, mesmo nos casos que eu citei. Mães que estão sempre na trincheira em defesa dos filhos. Mães levadas por um profundo sentimento que fazem o possível e o impossível sempre para ajudar os filhos. Mães que transformam os caminhos adversos em corredores de flores. Essas aí constroem mapas, mas não ensinam a fórmula, apenas mostram aos filhos como fazer a leitura. Como fazer a leitura dessas cartas. Assim, elas os educam. As mães, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência tem trabalhado comigo, as mães especiais, que têm filhos especiais com deficiência. Ora, todos nós temos algum tipo de deficiência, mas elas são especiais. Desde o momento que o bebê nasce, percebe uma deficiência, elas tratam com um carinho redobrado em relação ao outro filho. Essas são as mães. Se superam a si mesmo. As mães adotivas, senadora, que para mim são a mãe das mães. Não gerou, mas adotou o filho de uma outra para cuidar, amamentar, caminhar junto e fazer dele um cidadão do mundo. Mães que sabem, que transmitem que o amor não tem cor, não tem ideologia, não tem partido, eu diria. Hoje que se fala tanto de partido, não tem língua matriz ou não tem nem sequer pátria. Mães que são universais, mães é de todos, está em tudo, está em todos os lugares, no azul do céu, na bela paisagem de uma cascata ou nas pedras do fundo do mar. Toda a ditadura, senhora presidenta, acaba com sonhos e esperanças. No Brasil, nós tivemos longas noites de medo durante mais de 2 décadas. Noites de fogueiras, de gritos, de lágrimas, de sangue, de morte, e filhos assassinados, mães que até hoje ainda procuram seus filhos. Muitas mães sepultaram seus filhos, mas muitas outras até hoje não tiveram esse direito. Por que não lembrar aqui das mães da Praça de Maio, em Buenos Aires, na Argentina? Elas ficam em vigília até hoje, esperando a volta dos filhos ou dos corpos, lutando por notícia de seus filhos desaparecidos. Mães que abanam seus lenços em despedida à viagem do filho que parte, que ficam na janela a esperá-lo sempre,
como se fosse um novo nascimento. Mães que choram de alegria, festejam cada pequena conquista do filho, seja do primeiro ano, do segundo, do terceiro, ou quando ele recebe o diploma de doutor. São poucos, mas ela está lá, sempre incentivando. Mães que acalentam quando seus filhos choram até por amores não correspondidos e perdidos. Mas ela está lá, dizendo, filho, isto vai passar, você vai amar outra vez, você vai sorrir outra vez, isso passa. Eu também já passei por isso. Mães que assopram juntos a vela do primeiro aninho. Mães que não assopram porque não é que ela não queira, só resta o beijo porque não tem dinheiro para fazer a festa de aniversário ou para comprar o bolo. Filha senadora, termino lembrando alguém que eu sei que Vossa Excelência admira, e eu também, que é o nosso inesquecível Mário Quintana. E ele escrevia bem curtinho. Exato. E veja que nós temos na mesma sintonia. É o mesmo verso que eu tenho para finalizar, senador. Mário Quintana, aí, senadora, resumiu mãe, e vai ser até bom que seja o mesmo verso, tomara que seja o mesmo. Mãe, exato, que bom. Olha que nós não combinamos, são os assessores que estão lá, ó. Nossos assessores se dão muito bem, mas não combinam o discurso, porque daí não dá também, né? Tudo bem que a gente combina, às vezes, o voto aqui, isso é verdadeiro. A gente conversa, Vossa Excelência me conversou muito, inclusive, sobre o seu relatório das domésticas, e Vossa Excelência tinha certeza que eu votaria favorável, como votei. Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. 3 letrinhas e nada mais. E nelas cabe o infinito. A palavra tão pequena. Confesso, mesmo os ateus, que essa palavra é do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Senadora, esse é o pronunciamento. Fiquei muito feliz que a senhora estava presidindo, que Vossa Excelência, como mulher, sabe como ninguém a importância desse dia e da fala que nós todos estamos fazendo aqui em homenagem, no fundo, às mulheres, né? Mesmo aquela mulher que não foi mãe, ela tinha também o sonho de ser mãe, e tenho certeza que ela age de uma forma tal de ajudar todos os filhos. Viva o Dia das Mães!